Olá, internautas da revista Sou Patos. Meu nome é Cíntia Gomide e é um prazer enorme estar aqui para falar para vocês sobre um pouco da minha história de vida, que é um pouco diferente da de muita gente. Eu adotei uma criança e por isso fui convidada para conceder essa entrevista. Eu espero que vocês gostem, que é uma história muito bacana. Bom, eu sou natural de Brasília, no Distrito Federal. Eu tenho 56 anos. Atualmente eu moro na cidade de Catalão, no interior de Goiás. Sou de uma família de pai e mãe médicos, mas somos 4 irmãos e eu cursei agronomia na Universidade de Brasília. Posteriormente fiz mestrado em zootecnia na Unesp em Jaboticabal e também fiz o curso de Direito no SESUC, na cidade de Catalão, aonde eu resido atualmente. Eu tenho 2 filhos, uma filha com 18 anos, que é a Rafaela, que é minha filha adotiva, e o Nicolas, que é meu filho biológico, que tem hoje 16 anos. Eu trabalho com pecuária de corte, tenho uma fazenda no município de Ouvidor, que fica a 18 quilômetros de Catalão, e uma outra fazenda no município de Cumari, também no estado de Goiás, que fica a 40 quilômetros da cidade de Catalão. Faço parte de um grupo de mulheres do agro da minha cidade. Tenho muito orgulho de estar trabalhando e estar atuando na profissão de engenheira agrônoma e produtora rural. Bom, Patos de Minas, eu fiquei conhecendo a cidade através de uma grande amiga minha, que é de Patos de Minas, a Maria Almira Mesquita, que é proprietária das lojas do Boticário e Cacau Show aqui na cidade. E nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Nos conhecemos num carnaval na cidade de Salvador e de lá para cá nos tornamos assim grandes amigas. Ela é madrinha do meu filho mais novo e uma pessoa que é ímpar na minha vida. Ela é uma pessoa que faz toda a diferença. Uma guerreira batalhadora, tal qual eu sou também. E eu conheci Patos de Minas através da nossa amizade, né, há 30 anos atrás. E desde então eu estou sempre vindo na cidade e ela também, por sua vez, vai muito em Catalão também, ou aonde a gente estiver, a gente está sempre juntas. Bom, eu sou uma pessoa assim que, devido aos vários anos que eu estudei, né, eu fui fazer meu curso de graduação, depois o meu curso de mestrado, então eu atrasei muito a maternidade. Eu gosto sempre de falar isso, eu sou uma pessoa muito maternal. Eu sou canceriana e uma típica canceriana que tem um instinto maternal aguçado. Então, quando eu me casei, eu já casei com 30 anos de idade. Eu já quis logo tentar engravidar para realizar o meu sonho, que era a maternidade. Porém, eu não consegui e foi um processo muito doloroso, muito sofrido, porque eu tive que fazer 8 tratamentos para engravidar. No caso, fertilização in vitro. Eu fiz fertilização em várias clínicas do Brasil, Brasília, Uberlândia, Goiânia, São Paulo, todas sem sucesso. E os médicos falavam para mim que eu teria vários problemas, assim, útero, retrovertido, as trompas entupidas, ovário policístico. Então, todos são fatores que individualmente já causam um problema de infertilidade na mulher. E eu fui agraciada com todos, né, o que eles falavam, mas isso não seria empecilho para uma fertilização in vitro. Porém, devido a 8 fertilizações in vitro, eu não consegui o meu tão sonhado filho, né? E eu parti então para a adoção. O processo de adoção é um processo muito complexo, àquela época não tão complexo quanto hoje em dia, mas é um processo que envolve muita burocracia e um processo também que, na minha época,
ele se tornava um processo mais difícil, porque não existia a tal da fila única. Hoje em dia, todo o processo de adoção, você tem que passar por um processo na Vara da Infância e Juventude, na qual eles vão te dar um certificado de habilitação para adoção, para ver se você é uma pessoa que cumpre certos pré-requisitos para adoção. O Conselho Tutelar te faz várias visitas, você tem que passar por uma junta de psicólogos, eles vão avaliar a sua moradia para ver se você é capaz de receber uma criança, se você tem algum tipo de vício. E ao preencher um formulário para adoção, você tem que marcar que tipo de criança que você quer. Se é menino, se é menina, se é bebê, se você aceita crianças mais velhas, se você aceita adolescentes, se você aceita crianças negras, crianças índias, crianças com alguma deficiência física. Então, assim, é um processo que você marca tudo o que você quer. E nisso, você, depois de passar por vários critérios, por todo esse processo, eles te dão você está apta a entrar na fila de adoção. Hoje em dia, essa fila, ela é uma fila única. Na minha época, não. Eu fiz o processo na cidade de Catalão, eu entraria na fila da cidade de Catalão. E assim, Minas era a fila de Minas. Hoje não, hoje é um cadastro único e você entra numa fila de adoção. De acordo com o que você coloca no seu formulário, vão surgindo as crianças, né, que estão disponíveis para adoção, e eles vão te chamando nessa fila. Mas como eu já estava com 38 anos e eu achava que, por ter sido muito frustrada as minhas tentativas de fertilização in vitro, eu já queria uma criança, eu só queria ser mãe. Então, na época, eu entrei em fila em vários lugares, né, do Brasil, que não era uma fila única. E eu fui agraciada com uma criança no sul de Minas. Quando eu fiz a minha habilitação, eu queria um menino branco recém-nascido. E quando essa criança nasceu no sul de Minas, que a mãe disponibilizou para adoção, eles me avisaram: olha, a criança nasceu, você pode vir buscar. Só que ao me dirigir à cidade, houve uma desistência da mãe. E eu vim, quando eu cheguei, essa mãe já não estava mais disponível a doar o seu filho. E tinha uma outra moça no mesmo hospital que tinha tido essa criança, aonde tinha dado à luz a uma menina negra. Como eu queria muito ser mãe, eu não me importei com isso. Não me importei com sexo, nem me importei com a cor da criança. E isso, eu vou abrir um adendo aqui, o quarto da criança já estava todo arrumado para um menino, que tinha o nome Nicolas. Então eu falei assim: e agora, como é que a gente faz? Eu falei: não, mas eu quero ser mãe, eu vou levar essa criança de qualquer maneira. Entrei em contato com o juiz da minha cidade, falou: Cíntia, o único porém que você tem que vir com a certidão de nascimento da criança, porque você não pode vir sem nenhum documento dessa criança. E com a autorização de viagem da mãe biológica, da genitora, e, se possível, até com teste do pezinho, porque eles, quando iam na cidade que ela nasceu, eles exigiam que depois de 48 horas já fosse realizado o teste do pezinho. Assim foi feito, e eu retornei para minha cidade com essa criança. Uma menina que até então eu não saberia o nome, porque o meu sonho era ser mãe de um menino, mas o sonho maior era ser mãe. Então eu topei o desafio de adotar uma criança negra e uma menina. A burocracia eu acho assim, quando você quer adotar, você acha que ela é um pouco exagerada. Mas depois que passa, você estudando um pouco o processo, você vê que ela é necessária, né? Então, tem um acompanhamento do pessoal do cartório, do juiz da Vara da Infância e Juventude, de um promotor de justiça, aonde você vai fazer aquele cadastro, né, de habilitação para adoção. Você vai na vara e fala que você é uma pessoa que quer adotar, tem toda a documentação, eles pedem certidão negativa de criminal,
imposto de renda, você tem que fazer toda a sua documentação pessoal, sua e do seu marido, se você for casada, porque a adoção não é só de casais heterossexuais e nem de pessoas casadas. Hoje você pode se habilitar à adoção sendo solteiro ou solteira, homossexual ou heterossexual. Então apresenta, se for um casal, apresenta todos os documentos de ambos, e se for solteiro, a documentação pessoal. Depois que você passa por toda a avaliação dessa documentação, você vai receber as visitas, no caso da minha cidade, era o Conselho Tutelar que fazia visitas na minha casa para ver todos os cômodos da casa, se minha casa era uma casa que poderia receber uma criança. O que eles avaliam, assim, o critério que eles levam em conta, realmente eu não sei, porque eles entravam, eles têm uma planilha e eles vão anotando tudo que tem na sua casa, se você tem algum vício, fazem uma entrevista com você, e depois de um tempo eles vão te dar a resposta se você passou nessa avaliação do Conselho Tutelar, e fazer uma entrevista com o psicólogo, onde o psicólogo vai perguntar o porquê que você quer adotar, da onde surgiu esse desejo, entrevista o casal, entrevista separadamente, porque às vezes um deles quer adotar, o outro não. Então eu acho que é um processo, hoje em dia, muito seguro, para alguns muito doloroso, mas é um processo que eu vejo que para o bem da criança ele é muito necessário. Porque o que a gente vê por aí de pessoas usando a desculpa de adoção para fazer tráfico de criança, tráfico de órgãos, então é um processo que tem que ser bem conduzido para que não haja furo no processo, né? Para que a criança, que é o alvo principal de toda a atenção e todo o cuidado, ela receba todo o carinho necessário. A Rafaela, hoje ela tem 18 anos de idade, é uma menina negra linda, ela tem assim uma personalidade muito forte. Eu acho que quando a gente cria uma criança, a gente tenta ver nessa criança o que ela teria nosso, né? Tanto meu quanto do pai. Então o que eu vejo na Rafaela, que lógico que tem o fator genético, né? Que ela carrega dos genitores, mas ela tem muito da parte de comportamento, né, da gente. A gente tenta passar para ela valores, né, e que fazem parte da nossa rotina, de como a gente foi criado no nosso dia a dia. É lógico que tem algumas coisas que não saem conforme o que a gente quer. Assim, ela tem critérios na personalidade dela que são dela, e isso a gente tem que aceitar. E muitas das vezes a gente olha, não só a gente, porque como eu tenho um filho biológico, não vejo diferença nos dois. Tem pessoas que perguntam, mas como que é o fato de você ter um filho biológico e você ter uma filha adotiva? Tem diferença? Honestamente, para mim e para o meu marido, não. A gente sempre criou os dois, sem fazer distinção de filho adotivo e filho biológico. Mas algumas pessoas de fora, elas, assim, às vezes elas fazem muito preconceito, né? Pelo fato da minha filha ser negra e ser adotiva. Mas ela é uma menina que tem nos surpreendido em alguns aspectos. Ela é uma artista, então assim, ela gosta muito de artes, qualquer coisa que seja ligada a artes. Ela canta, ela dança, ela escreve muito bem. E isso pra gente é uma surpresa, porque eu sou da área de exatas, né? Na verdade, eu sou da área de agronomia, que é mais pro lado de exatas, biológicas. E assim, às vezes isso dá um conflito um pouco, porque a gente achou que ela fosse seguir a nossa área. Mas é uma escolha dela, e o que a gente quer hoje em dia é que ela seja muito feliz. Hoje ela cursa moda na faculdade em Uberlândia, tá super feliz. Ela é uma menina muito exótica, ela é uma menina muito criativa, e o que a gente quer é que ela seja muito feliz, né? Com todas as diferenças, mas que ela tenha principalmente, né, uma vontade de viver, uma gratidão por tudo, não só por nós, né, mas pela vida que ela tem,
e que ela desenvolva a carreira dela da melhor maneira possível. Olha, preconceito pela decisão tomada é um assunto que eu acho que é fundamental quando você vai adotar uma criança. No meu caso específico, é um assunto assim, muito delicado e é um assunto que eu sofro preconceito, sofri o preconceito desde que eu trouxe a Rafaela para o nosso lar. Preconceito em relação à cor, principalmente. Porque o que eu vejo é que quando você tem uma criança, né, um filho biológico, as pessoas ficam tentando ver o que ela tem de parecido com você. Ah, ela parece com o pai, ela parece com a mãe. E no meu caso específico, a minha filha é negra. Então, assim, de aparência, ela não tem nada nosso. Então, e quando a minha cidade é muito pequena, uma cidade do interior de Goiás, a cidade é muito preconceituosa. Mas a cidade é preconceituosa não só em relação a isso, mas em relação às pessoas que vêm de fora. Então isso eu sofri muito preconceito. Ela começou a sofrer muito preconceito na escola a partir dos 13 anos de idade, por ser negra, não por ser adotiva. Então assim, o preconceito que a gente está percebendo não é nem pelo fato da adoção, porque ela já sofreu muito preconceito com a adoção, falaram que ela tinha sido achada na lata de lixo, né? Porque a diferença é notória, né? Ela é uma menina negra e nós somos brancos. O que não ocorre quando a criança também é branca. Quando a criança é branca e é adotiva, que lá na minha cidade tem outros casos, eles ficam tentando, às vezes as pessoas não sabem que a criança é adotiva, porque você não tem necessidade de andar com a placa escrito adoção, né? Eu sou filho adotivo. Mas eles ficam tentando procurar, mas o seu filho deve parecer mais com a mãe, porque não parece com o pai. Então fica naquela, mas ninguém entra muito em detalhe. Agora, uma criança negra, quando olha os pais, já começa um cutuca o outro, um aponta o dedo, né? Eles já começam com o preconceito. E isso, assim, foi muito forte na minha filha. Ela tem muitos, ela faz terapia. A gente teve que colocá-la na terapia e nós também, para poder entender qual que é o problema que os outros têm com a nossa vida em relação à adoção de uma criança negra. Isso no nosso país ainda é muito forte. Não a adoção, mas o racismo. Então assim, a minha filha sofre muito racismo, sofreu muito racismo na escola. Agora, como ela está numa cidade maior, eu espero que todos esses problemas sejam equacionados, né? Mas existe sim muito preconceito. Não com a adoção, mas com a cor da pele. Então eu não sei se o processo inverso, quando é um casal negro que adota uma criança branca, se teria o mesmo preconceito. Isso eu não sei. Mas um casal branco com uma criança negra, isso ainda tem muito preconceito na sociedade da gente, infelizmente. Bom, as lições que eu tirei de todo esse processo é que primeiro você tem que ter muito amor e muita vontade. Você tem que ter a maternidade aflorada, porque não é um processo fácil. Não é um processo, eu falo assim, para qualquer um, porque é uma decisão para a sua vida inteira. Né? Uma adoção de uma criança não é a mesma coisa que eu quero um cachorrinho, eu vou pegar o cachorrinho, quando o cachorrinho começar a me dar problema, eu vou dar para alguém, eu vou entregar. Né? Colocar em um outro lugar. Não é assim. A criança que você adota, ela vai dar problema igual a criança que você gera, né? Quando as pessoas têm um filho biológico. Eu tive um filho biológico depois que eu adotei a minha filha. Então, com 2 anos, eu engravidei naturalmente. Depois de todos aqueles tratamentos que eu fiz, eu engravidei naturalmente do meu filho. Hoje ele tem 16 anos, como eu falei no começo da reportagem. Então, assim, o amor que você tem é um só. Não interessa se seu filho é adotivo ou se seu filho é biológico. Agora, o que a gente tem que aprender com tudo isso é que problema ambos vão dar. Só que quando o problema vem de uma criança adotiva, você começa a questionar. Né? Nossa, mas será que eu fiz a escolha certa? Nossa, mas será que se fosse meu filho biológico daria os problemas que a minha filha adotiva está dando?
Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado entre o casal e até mesmo pensado naquelas pessoas que são solteiras. Porque problema todo mundo tem, problema todos vão dar. Hoje em dia, o mundo mudou muito da minha época. A minha diferença para minha filha são quase 40 anos, né? Então, assim, na verdade são 38 anos, e para o meu filho 41, que quando ele nasceu eu tinha 41 já. Então, são problemas de conflitos de geração que você tem que acompanhar. Então, problema todo mundo tem. E o processo de adoção é um processo que tem que ser muito bem pensado, muito bem conversado. Se as pessoas pensam em adotar, se relevem todos os problemas, vão atrás, busca, conversa com pessoas que já adotaram, porque não é um processo que você pode abandonar da noite para o dia, né? É uma decisão muito séria na sua vida e principalmente na vida da criança. Porque a hora que você decide adotar, você está pensando em você. Isso quem me falou outro dia foi uma psicóloga. Você pensou em você, você não pensou na criança. Então, assim, a gente tem que... Lógico que a gente pensa na criança, mas você quer tanto ser mãe, né? Que aquilo você está disposta a qualquer coisa. Mas eu acho que a gente tem que pensar que uma criança é uma vida, que ela vai ter vontade, ela não vai concordar com você em muitas das coisas, ela vai querer depois ter a vida dela, ela vai querer ter depois te questionar sobre a adoção, porque muitas das crianças, elas se revoltam quando descobrem que são adotivas, e aí elas começam a jogar esse problema em cima dos pais adotivos, né? Eles transferem toda aquela frustração do abandono do pai adotivo, do pai biológico para o pai adotivo. Então isso tudo tem que ser muito conversado. Não escondam dos seus filhos que eles são adotivos, se eles forem da sua cor. Se não forem, a criança ela não é boba, ela vai notar, ela vai perceber. Conversem abertamente com ela sobre esse processo, mas coloquem fundamentalmente o amor acima de tudo, né? Porque ele sabendo que ele está sendo acolhido, que ele está sendo amado, né? Isso tudo eu acho que com a maturidade ele vai resolvendo. As coisas vão entrando, né, nos eixos. Mas que tem muito desafio, né? Quando entra na adolescência é onde os desafios são maiores, porque o adolescente já tem por si só aquela carga de questionamento, né? Já é uma fase muito crítica, né? Nós todos passamos por isso, a gente sabe. Mas hoje em dia, mais ainda com esse tanto de informação que tem pela internet. Então, não é um processo fácil, mas isso depende tudo do quão você quer, né, ser pai e mãe. Então, se você está disposto a qualquer coisa, pode entrar de cabeça. Agora, sabendo, né, o que tem lá no fundo e o que tem do outro lado. Porque não é um processo que você pode abandonar no meio do caminho.